início do século XVIII, a descoberta de ouro na região de Minas Gerais redefiniu o destino do Brasil colônia. As marcas desse tempo estão espalhadas pelos atuais estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e interligadas pela Estrada Real, que tem diferentes caminhos. Há cerca de 300 anos, os bandeirantes fizeram no interior do Brasil as primeiras descobertas de metais preciosos. As picadas abertas por índios e alargadas pelos próprios bandeirantes se tornaram, naquele momento, caminhos para a fortuna. Por esses caminhos passaram milhares de pessoas das mais diversas origens, que criaram uma nova cultura. Paulistas vinham para as minas de ouro, navios de Portugal vinham cheios e o Brasil conhecia a sua primeira grande corrente imigratória. Realmente o Brasil, no início da descoberta do ouro nas minas, o volume de ouro retirado de lá, embarcado por Portugal, o que passou por Paraty nos 30 anos, vamos dizer assim, que serviu como porto de escoamento de ouro, era um volume tão grande que foi o que fez Portugal virar um império, vamos dizer assim. O ouro abundante era encontrado por toda parte, nos leitos, margens de rios, nas encostas. Com tanto ouro, o Brasil viu-se pela primeira vez organizando sua economia. O desafio da coroa portuguesa era controlar a circulação de um metal que, mesmo em dimensões minúsculas, valia uma verdadeira fortuna. Para evitar o contrabando, Portugal definiu uma estrada oficial obrigatória para os mineradores. O ouro era levado por caminhos difíceis e tortuosos por essas montanhas, os chamados caminhos reais ou estradas reais. Eram as estradas por onde tinha-se autorização de fazer escoamento de qualquer tipo de produto e qualquer caminho, qualquer via que não fosse a via oficial, a via real, a estrada real, era considerado um descaminho. Era considerado um caminho de contrabando. A Estrada Real tem duas variantes principais. O Caminho Velho ligava Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, à Vila Rica de Ouro Preto, centro da mineração e capital das Minas Gerais. O Caminho Novo surgiu na terceira década do século XVIII e ligava a Vila Rica ao Rio de Janeiro. Mais tarde, com a descoberta de pedras preciosas ao norte de Vila Rica, criou-se o Caminho dos Diamantes, que ia até a cidade mineira de Diamantina. Aberto ainda no século XVII, o Caminho Velho cruzava montanhas íngremes, impondo dificuldades a quem quisesse se aventurar pelo ouro. Para fazer o Caminho Velho, os portugueses aproveitaram a trilha aberta pelos índios guaianais, que vinham lá de cima dessas montanhas pescar no litoral. O Caminho Velho é a estrada que liga o porto de Paraty às Minas Gerais, passando por cima da Serra da Mantiqueira. Ponto de partida do Caminho Velho, Paraty foi fundada no século XVII, antes da descoberta do ouro. No seu porto, naturalmente protegido pela Baía da Ilha Grande, a coroa portuguesa encontrou o lugar ideal para levar sua preciosa mercadoria até a Europa. Paraty foi um caminho do ouro. Foi por lá que se chegava às Minas Gerais. De 1703 a 1727, era por lá que vinha o ouro das Gerais.
Paraty era a porta do chamado Eldorado. Aqui toneladas de ouro foram pesadas, fiscalizadas e embarcadas para Portugal. De Paraty saíam toneladas de ouro e entravam milhares de escravos para trabalhar nas minas. O ouro e os escravos eram as formas de comércio mais lucrativas da época. Quando o nosso ouro era escoado em grandes quantidades para Portugal, quase nada era fabricado aqui no Brasil. Mercadorias hoje comuns como vidros, tecidos e louças desembarcavam lá embaixo no porto de Paraty, vindas da Europa. Subiam então em lombo de burros por esse caminho de pedras, por cima dessas montanhas, até as Minas Gerais. Esse é o caminho velho da Estrada Real, que o pessoal aqui de Paraty chama de Caminho do Ouro. Com o dinheiro que circulou por aqui, Paraty se tornou uma cidade de gente poderosa e culturalmente exigente. Hoje, a herança desse tempo representa a maior riqueza de Paraty. Seguindo pelo Caminho Velho, encontramos uma paisagem ao mesmo tempo bela e aterrorizante para os exploradores do século XVIII, a Serra da Mantiqueira. Hoje, as áreas mais íngremes dessa serra estão protegidas pelo Parque Nacional do Itatiaia. Após cruzar os desafios da Mantiqueira, chega-se ao atual estado de Minas Gerais. Aqui, num terreno mais plano e mais próximo das minas de ouro, a coroa portuguesa fundou cidades para afirmar seu poder sobre a colônia. A coroa portuguesa ela se impõe mesmo aqui na região com a expulsão dos primeiros bandeirantes, com a oficialização da presença portuguesa. Isso acontece especificamente no ano de 1711. No mesmo ano eles criam a Vila de Sabará, Vila Rica. Essas vilas são fruto da organização social, econômica, urbana portuguesa. Preocupada em controlar o fluxo de garimpeiros, aventureiros e comerciantes, a coroa portuguesa passou a criar uma política de fixação. No início do século XVIII, foram erguidas as vilas de Mariana, Vila Rica de Ouro Preto, a Vila Real de Sabará e São João del Rei. Batizado em homenagem ao rei de Portugal na época, Dom João V, São João del Rei foi uma das mais importantes vilas do ciclo do ouro. O luxo daqueles tempos continua presente no casario, no Museu Regional e principalmente nas igrejas da cidade. A Igreja de São Francisco de Assis traz a assinatura de Antônio Francisco Lisboa, o mestre aleijadinho, na portada principal e é considerada um dos principais marcos do barroco mineiro. As pessoas tinham uma vida baseada no calendário religioso, as pessoas eram obrigadas a pertencerem a uma irmandade, então elas tinham esse vínculo, elas tinham essa ligação muito estreita com a igreja e, consequentemente, com a coroa portuguesa, o que possibilitava a vida social em Minas Gerais nos séculos 17 ou 19 era a Igreja Católica. A devoção era muito importante, porque você não podia falar com ninguém, você não podia dizer nada. Então, o único que você podia comunicar suas descobertas e agradecer era a Deus. Daí a importância dessas capelas, que algumas delas depois tornar-se-ão portentosas igrejas, hoje grandes marcos da cultura brasileira. A alguns quilômetros de São João del Rei, que hoje podem ser percorridos numa Maria Fumaça, está a cidade de Tiradentes. Nos tempos do ouro, ela se chamava São José del Rei. Com a proclamação da República, a cidade ganhou o nome do Mártir da Inconfidência. Ao contrário de São João del Rei, onde os cenários do século XVIII convivem com a aceleração urbana dos dias de hoje, em Tiradentes, tudo parece estar parado no tempo. Aqui, a preservação do casario e das ruas gera renda. O principal motor da economia de Tiradentes é o turismo histórico. Andar por essas calçadas é se transportar para o cotidiano
de uma rica colônia portuguesa nos trópicos. A ideia dos povoadores era de fazer com que as vilas coloniais fossem extensões das vilas portuguesas. Então, a semelhança no calendário religioso, na vida social, na arquitetura residencial e religiosa e nos hábitos era muito próximo ao que era também Portugal. Mas características regionais são muito evidentes, nós temos essa inspiração toda europeia, mas na cultura, no modo de ser, de agir, na culinária, nas tradições, é bem perceptível a presença da identidade local, onde tem a cultura africana, indígena, europeia, que forma essa cultura, que é a cultura mineira. Entre os maiores expoentes da arte barroca mineira está outra cidade encravada no caminho velho da Estrada Real, Congonhas. Aqui se encontram algumas das mais importantes obras de mestre Aleijadinho, com destaque para as esculturas dos 12 profetas, esculpidas pelo mestre em pedra-sabão no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. Apesar da inspiração europeia, quando essa arte chega nas mãos de artistas como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, eles dão um toque mineiro, né? Desde o traço, né? Desde a fisionomia, dos lábios grossos, do nariz, da presença da raça negra, indígena e do branco, muito evidentes nas obras. O ponto extremo do Caminho Velho, a Vila Rica de Ouro Preto, é também a maior atração dessa região. O marco de origem da Estrada Real é Vila Rica, é Ouro Preto, que era o grande ponto de exploração aurífera. Era onde se concentrava o ouro, era onde os portugueses acreditavam que tinham encontrado o grande sonho do Eldorado. Toda aquela história, todas aquelas lendas das grandes montanhas de ouro se materializaram no momento que eles encontram o ouro nas serras de Ouro Preto. A quantidade de ouro que os portugueses tiraram em apenas um século daqui, de Vila Rica, foi muito maior do que toda a quantidade de ouro que os espanhóis tiraram durante 4 séculos de várias regiões do planeta. Ouro Preto foi a primeira metrópole do Brasil. Nos tempos da mineração, aqui viviam cerca de 20.000 pessoas. Comparada a Nova York, nessa mesma época, Ouro Preto tinha o mesmo porte e muito mais dinheiro. São vários os tempos da Estrada Real, desde sua criação no início do século XVIII, passando pelos séculos XIX e XX, até sua revitalização no início do século XXI, com o turismo e o resgate cultural. Quando acabou o metal precioso, acabou também a agitação nas Minas Gerais. As cidades do ouro se tornaram pacatas lembranças dos tempos em que fervilhavam com gente e riquezas. Minas ficou para trás, esquecida, dedicando-se primeiro ao gado e depois ao café. Vai se tornar uma das sociedades mais estáticas do Brasil. E uma sociedade tão estática que preservou as suas cidades, congeladas no tempo e no espaço. Cidades mortas, felizmente mortas, por isso chegaram quase intactas ao século XXI. Em 2001, formou-se uma parceria entre o governo do estado e o Instituto Estrada Real
criado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. O resultado dessa união foi o projeto Estrada Real, um conjunto de ações para estimular o turismo e a preservação do patrimônio em torno dos antigos caminhos do ouro. A Estrada Real ela ficou praticamente esquecida durante muito tempo. Há 10, 15 anos atrás, ouvia-se falar da Estrada Real, mas ninguém sabia quais os perímetros que contemplavam a famosa Estrada Real. Hoje, quando circula-se pela Estrada Real, é bem perceptível, fica bem nítido a presença de um trabalho, né, de criação de infraestrutura, de informação turística, de construção de totens, que facilitam o reconhecimento, a identificação do perímetro que contempla a Estrada Real. Hoje, praticamente todas as cidades históricas na rota da Estrada Real têm infraestrutura para receber viajantes. A revitalização da Estrada Real garante renda às cidades, preserva o patrimônio cultural e promove o conhecimento sobre um período fundamental de nossa história. Muitas cidades que não tinham alguma atividade econômica que as sustentasse, muitas cidades que estavam sem alternativa econômica, passaram a ter de novo no turismo uma alternativa com esses incentivos feitos aí pelo programa da Estrada Real. Quem anda por esses caminhos faz contato com uma cultura cuidadosamente preservada ao longo dos quase 1.500 quilômetros da Estrada Real. Existia uma ligação muito grande entre essas cidades, porque as pessoas que circulavam pelo perímetro oficial da Estrada Real, muitas vezes elas circulavam quase todo o perímetro, os principais perímetros, passavam obrigatoriamente por Vila Rica. Então a circulação de informações era muito grande, as pessoas tinham muitas coisas nas quais elas se identificavam, elas tinham muitas coisas em comum. Então essas características que têm a ver com a mineiridade, com a identidade do mineiro, né, de ter as informações, de trabalhar em silêncio, né, tem a ver com essas origens das Minas Gerais e com essa circulação das informações que não circulavam abertamente. No século XVIII, o traçado da Estrada Real definia os caminhos da prosperidade. Quando o Caminho Velho já se mostrava insuficiente para o volume de trânsito nas Minas Gerais, a coroa portuguesa criou o Caminho Novo. E em 1727 veio a famosa ordem do rei Dom João V. Fecha esse caminho. Passem a usar a variante do Proença, que passa mais ou menos por onde hoje é a Rio Juiz de Fora. Passa, vem pelo fundo da Baía de Guanabara, Vem pelo fundo da Baía de Guanabara. Obedecendo a um traçado no sentido norte-sul, o Caminho Novo ia da Vila Rica de Ouro Preto ao Rio de Janeiro, evitando os relevos mais perigosos da Serra da Mantiqueira. O Caminho Novo, ele é uma nova alternativa para escoamento da produção aurífera e também uma alternativa para a vinda de produtos que abastecessem o mercado aqui no interior do estado de Minas Gerais. O porto que era usado inicialmente, que era o Porto de Paraty, ele acaba sendo interditado, né? Ele acaba sendo proibido de ser utilizado e a nova alternativa passa a ser o Porto do Rio de Janeiro. Então, abre-se um caminho do Rio de Janeiro até as Minas Gerais. E esse caminho é o que nós conhecemos como Caminho Novo. O trânsito mais fácil do Caminho Novo ajudou a abastecer as cidades do ouro, que não paravam de crescer. Nos arredores de Ouro Preto, centro da mineração, o solo não é fértil. Com formação de quartzito, ele não permite o plantio de lavouras. Ouro Preto era esse grande polo aurífero, mas Ouro Preto sofria muito com o abastecimento. Você encontrava ouro, mas não tinha o que comer. Era algo terrível. Cabia à Estrada Real facilitar o abastecimento de alimentos nas cidades do ouro. Grandes fazendas se tornaram centros produtores e novas cidades surgiram para alimentar mineradores e fidalgos. A abertura desses caminhos possibilitava o progresso, né? Por onde os caminhos passavam,
os lugares acabavam prosperando. Uns lugares cresciam por terem riquezas minerais, outros lugares cresciam por terem o solo mais fértil, outros cresciam por serem entrepostos, serem locais de pouso, de descanso. Essa civilização colonial criada em torno do ouro está sendo redescoberta. Ao conhecer a Estrada Real, a gente percebe que a Minas Gerais do tempo do ouro vai muito além dos monumentos barrocos. Nas regiões próximas a Ouro Preto, antigas fazendas vão aos poucos se transformando em hotéis e se inserindo no atual ciclo econômico da Estrada Real, o turismo. O circuito do ouro, que ficou com Ouro Preto, Mariana, Congonhas, é a região mais forte realmente, né, onde estava o ouro inserido ali naquela época e onde trabalhava mais o ouro. Aqui a gente ficou com o circuito vilas e fazendas pela questão que são cidades menores, que eram antigas vilas, e as grandes fazendas. Então as fazendas mais centenárias da região encontram nessa região aqui mesmo, em Santana, Cristiano, Itaverava, Queluzito, Casagrande. São cidades que passam também a Estrada Real, então tem uma força bem interessante e grande nesse sentido de valorização desse mercado da Estrada Real atualmente. Nos arredores de Ouro Preto, seguindo pelo Caminho Novo, há outros vestígios da Estrada Real. No Parque Estadual do Itacolomi está a Casa Bandeirista, um posto fiscal dos tempos da mineração. Bom, Casa Bandeirista, né, a Bandeirista veio de arquitetura rural paulista, construída por Domingos Bueno, segundo guarda-mor das capitanias de Minas Gerais, com o intuito de cobrança de impostos, ou seja, cobrança do quinto, né, a quinta parte da riqueza ficava retida, que era o imposto cobrado do fluxo do ouro explorado. Na tentativa de impedir o contrabando, a coroa portuguesa proibiu a circulação do ouro em pó ou em pepitas. A Estrada Real passou a abrigar, então, em toda a sua extensão, dois tipos de casa oficial: as casas de fundição, onde o ouro era transformado em barras com selo real português, e as casas para a cobrança do quinto, o imposto sobre o ouro. Então o quinto era 20%. É engraçado, né? Hoje se reclama tanto. Na época o governo só incidia, só abocanhava 20% dos ganhos do trabalhador. Tiradentes morreu à toa, coitado. A Casa Bandeirista foi construída em 1706 para a cobrança do quinto. Essa foi provavelmente a primeira edificação pública de Minas Gerais. A Estrada Real do século XXI vai além do patrimônio histórico. O traçado do Caminho Novo atravessa refúgios de beleza natural protegidos por lei. Entre os destaques do patrimônio natural desse caminho estão o Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais, e o Parque Estadual da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Ao longo da Estrada Real, formou-se uma civilização sofisticada, a primeira com essas características no Brasil. Aos requintes dessa sociedade se misturaram a luta dos mineradores, os saberes dos escravos e a cultura das fazendas. O resultado é um pedaço precioso do Brasil,